Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade com o assunto, né? Falando aqui agora sobre a parte de circuitos com diodos, dando continuidade aí à primeira parte da nossa disciplina de eletrônica analógica. Então, o que é que acontece? Quando a gente pega um diodo e coloca ele em um circuito, certo? Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter a minha fonte, certo? Então a minha fonte ela vai estar representada aqui pelo símbolozinho de V, tá? Aí eu vou ter o meu diodo, vou ter uma carga e aí eu vou ter fluxo de corrente caso o nosso diodo esteja polarizado diretamente. O que quer dizer isso? Positivo no ânodo, negativo no cátodo, né? Então polarização direta, a gente sabe que eu tenho condução de corrente, tá? Então, pessoal, é o seguinte, quer dizer que toda vida que tiver positivo no ânodo, negativo no cátodo, tem condução de corrente? Não necessariamente, tá? Então, por exemplo, aqui é um caso. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui eu vou ter duas fontes, tá? E aí, a primeira fonte aqui, ela está diretamente ligada ao diodo, pelo menos o positivo dela, então positivo no ânodo, né? Certo? E aí o negativo aqui está com o negativo de outra fonte. Então, nesse caso aqui, eu vou ter condução de corrente, sim ou não? Né? A pergunta que a gente faz. A resposta é depende. Depende de quê? Depende dos valores de V1 e de V2, tá? Então, se a tensão de V1, certo? Se a tensão de V1 descontado o valor de V2, tá? Esse desconto aqui superar o valor da queda que a gente vai ter aqui em virtude da tensão da junção, ou seja, V de gama do nosso diodo, se essa diferença superar o valor da tensão da junção, aí sim eu tenho fluxo de corrente. Se essa diferença ela não superar o valor dessa junção, então a gente não vai ter fluxo de corrente. Então eu costumo explicar isso de uma forma mais lúdica, né? Então eu costumo representar isso aí, tentar explicar isso através de uma válvula, né? Uma válvula hidráulica. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um vaso comunicante aqui, tá? Então eu tenho aqui dois reservatórios e no meio aqui, na comunicação entre eles, eu tenho uma válvula. Essa válvula aqui, eu vou aumentar ela aqui para a gente ver. Na verdade é uma válvulazinha, uma portinhola, que eu tenho uma dobradiça e tem um batedor aqui. Ou seja, nessa posição, o que é que vai acontecer? Se o nível do reservatório da esquerda for maior do que o da direita, então o que é que vai acontecer? Em virtude da diferença de potencial, né, da diferença de altura, né, eu vou ter aqui uma diferença de potencial aqui dos dois lados, e aí a tendência é que eu tenha fluxo de água ou de fluido, né, passando da esquerda para a direita. A portinhola permite esse fluxo, sim ou não? Sim, porque no caso o batedor está do lado esquerdo, então a dobradiça vai permitir a abertura da portinhola e eu vou ter o fluxo. Mas se eu tivesse o contrário, por exemplo, nível da direita mais elevado do que o da esquerda, o que ia acontecer é que o batedor não ia deixar a portinhola abrir, ela não ia bascular para o outro lado, então eu não ia ter fluxo. Então, seria isso aqui, certo? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho, no caso, um nível mais alto do lado esquerdo do que no direito, certo? Então, nesse caso, eu tenho a abertura da válvula e aí eu tenho fluxo da esquerda para a direita, tá certo? Aqui um pouquinho mais abaixo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um nível mais alto do lado direito em relação ao esquerdo. Nesse caso aqui, a válvula ela não vai bascular, ela não vai abrir, e aí eu não tenho fluxo de água ou de algum outro fluido aí da direita para a esquerda, né? Então, pessoal, o diodo ele funciona exatamente dessa mesma forma. O diodo ele só permite a passagem de elétron, né? Só permite fluxo, tá certo? Quando eu tenho uma diferença do lado do ânodo para o lado do cátodo superior, uma diferença de potencial superior ao valor da tensão da junção do
do nosso diodo, né? Lá da junção PN que a gente falou no último vídeo, tá certo? Então, eu só tenho fluxo se a diferença do lado ânodo para o lado cátodo superar o valor da minha tensão da junção. Se isso não acontecer, eu não tenho fluxo, né? Então, seria como nesse caso aqui do reservatório de baixo. No caso, tivesse uma diferença de potencial, no caso aqui de diferença de nível do lado direito para o lado esquerdo, de maneira que o direito fosse mais alto, mais elevado do que o lado esquerdo. Então, nesse caso, a minha válvula não iria abrir, eu não ia ter fluxo de corrente, né? No caso, aí fluxo de líquido, né? Então, continuando aqui, pessoal, o que é que a gente vai ter? Continuando aqui, a gente vai ter os retificadores, tá certo? A gente vai falar sobre os circuitos com diodos. A gente vai falar inicialmente sobre os retificadores, tá certo? A gente vai falar sobre os retificadores de meia onda inicialmente, tá certo? A gente vai falar sobre os retificadores de meia onda. E posteriormente a gente vai falar sobre os retificadores de onda completa, certo? Os retificadores de onda completa, eles se subdividem em dois tipos, tá? Então, são dois tipos de retificadores de onda completa. Retificador de onda completa de tapa central e o retificador de onda completa em ponte. Então, o primeiro e mais simples que a gente vai ver é o retificador de meia onda, tá certo? Então, aqui a gente tem um circuitozinho simples, tá? Aqui a gente tem um circuitozinho simples. Eu vou só cobrir essa parte aqui para a gente falar dela depois. Então, aqui o que é que a gente vai ter? No retificador de meia onda, eu tenho aqui a tensão de alimentação, uma fonte de corrente alternada, tá certo? Então, como a fonte é de corrente alternada, então a gente, para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai entender que, ora, eu vou ter... ela vai funcionar como uma fonte com positivo em cima, negativo embaixo. Ora, eu botei em vermelho aqui o negativo em cima e o positivo embaixo. Então, inicialmente, vamos fazer a análise observando o positivo em cima e negativo embaixo. Depois a gente faz com o negativo em cima e o positivo embaixo. Então, para a primeira análise, considerando positivo em cima, tá? Eu vou ter positivo em cima aqui, tá certo? Positivo em cima aqui, tá? Então, negativo embaixo, parte azul. Então, o que é que eu vou ter? Nessa primeira situação, o que eu vou ter é que o diodo aqui vai estar polarizado diretamente, ou seja, positivo no ânodo e negativo no cátodo, né? Do lado secundário do transformador, a gente só tem o diodo e um resistor, que vai ser a nossa carga, certo? Então, o que é que vai acontecer? Positivo no ânodo, negativo no cátodo, polarização direta, certo? Então, polarização direta, eu vou ter fluxo de corrente, né? Então, eu vou ter fluxo de corrente do positivo para o negativo, tá? Quando eu tiver negativo em cima e positivo embaixo, então negativo, positivo, negativo, positivo, o nosso diodo aqui ele vai estar polarizado reversamente, tá certo? Então, se ele vai estar polarizado reversamente, eu não tenho fluxo, veja que não tem fluxo de corrente vermelho fazendo positivo, negativo aqui, tá certo? Então, o que é que acontece? Observando como seria isso, analisando as formas de onda, né? Então, vamos analisar aqui as formas de onda para a gente entender melhor. Então, analisando as formas de onda aqui, o que é que eu tenho? Então, separei aqui em duas partes para a gente entender melhor. Observando o comportamento da tensão nos pontos 1 e 2, ou seja, no secundário do nosso transformador aqui, tá certo? Exatamente nos terminais da sua bobina. Então a gente tem que antes do diodo, o nosso sinal ainda ele é alternado, ó, certo? Então ele tem a parte positiva e tem a parte negativa, certo? Observando agora nos pontos 3 e 4, eu poderia ter colocado 3 e 2, né? Por quê? Porque o 4 e o 2 são o mesmo ponto, né? O potencial do 2 é o mesmo potencial do 4, mas a gente colocou aqui, ó, entre os pontos 3 e 4, ó. Então, como é que seria?
Nos pontos 3 e 4, ou seja, em cima da carga, para o semiciclo azul, positivo em cima, negativo embaixo, o que é que eu tenho? Polarização direta, tem fluxo de corrente na carga? Tem sim. Então, se eu tenho polarização direta, tem fluxo de corrente na carga, então tem tensão na carga, certo? Tem tensão na carga. Na parte vermelha, ou seja, negativo em cima, positivo embaixo, polarização o que aqui? Polarização reversa. Diodo não vai conduzir, né? Então eu não tenho fluxo de corrente na nossa carga, certo? Então nesse caso o que é que eu vou ter aqui? Se eu pegasse aqui e colocasse um voltímetro aqui, ó, um voltímetro aqui no nosso resistor, o que esse voltímetro ia medir em cima da nossa carga seria um valor, certo? E esse valor aqui a gente daria o nome de valor médio ou tensão média, né? VM. Então, o valor que a gente tem aqui de VM é o valor que eu obteria, no caso, se a gente colocasse um voltímetro sob a nossa resistência. Ou seja, se eu tenho um sinal que tem variação, no caso aqui ele tem variação, ora ele se comporta como uma senoide, ora ele é zero, então o que eu vou medir com o voltímetro é o valor médio, é a média no semiciclo, no ciclo completo, né? Então é a média, certo? Então o que o equipamento mede lá é a média. Se eu colocasse o mesmo aparelho, né? Nesse caso aqui, o aparelho está selecionado na opção de corrente contínua, né? Porque o sinal aqui ele não tem parte negativa, aquele já, apesar de ter meio semiciclo e zero, ele já é contínuo, tá? Então, o que é que acontece? Se ele não é alternado aqui, ele está selecionado lá para configuração de medição de tensão contínua, tá certo? Se eu usasse o mesmo aparelho agora com a tensão selecionada na escala de sinal alternado, né? Medição de tensão alternada, o que é que eu iria medir aqui em cima? Eu iria medir o valor, que é o valor que a gente chama de tensão eficaz, ou RMS. Então a gente mediria o valor eficaz, tá certo? Que também é conhecido como valor RMS aqui em cima, certo? Então isso aqui que a gente comprova na primeira experiência de laboratório, né, que a gente vai montar os retificadores, a gente consegue medir esses valores, valor eficaz para o sinal AC ou CA e o valor médio, que é esse VM, para o sinal contínuo, tá certo? Então, quanto vale esse valor de VM nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ele vai valer a tensão de pico, né? A tensão de pico, descontado o valor da tensão da junção, certo? Dividido sobre π. Então, esse é o valor da forma para obter esse valor da tensão média, tá certo? Esse valor de pico, lembrando que não é esse valor de pico aqui, porque a gente aqui está falando na tensão de pico na carga. Então, esse tensão de pico aqui eu vou chamar de VP', porque VP', nesse caso, como é depois do diodo, já foi descontado o valor da junção V de gama, né? Ou seja, a tensão de pico, que é essa daqui, a tensão de pico, que é essa daqui, descontado o diodo, a tensão da junção, a gente tem esse VP', ou seja, esse numerador todinho aqui da fórmula, na verdade, é o valor de VP', né? Certo? Que é esse valor aqui da tensão de pico na nossa carga, né? Pontos 3 e 4. Ok? Dando continuidade aqui, a gente vai ainda falando de circuitos com diodos, né? A gente agora vai falar sobre retificador de onda completa, TAP central, né? Então, o anterior a gente chama de meia onda, por quê? Meia onda porque apenas a metade da onda é aproveitada, a outra metade ela é perdida, né, no processo de retificação, certo?
Tapa central e ponte são dois retificadores de onda completa, porque toda senoide ela é aproveitada, ela é convertida de alternada para contínua. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, dois diodos, tá certo? Eu tenho uma fonte CA, transformador, tenho dois diodos agora e eu tenho meu resistor, tá? Aqui o que é que acontece? Nos livros você tanto pode ver esse desenho aqui, tá certo? Então tem os dois diodos aqui, se juntam os cátodos, passam na resistência e o retorno pelo centro do transformador. Então aqui é outra forma de desenhar, mas que dá na mesma. Então aqui eu tenho fonte corrente alternada, transformador, eu tenho os dois diodos aqui, cátodos juntos, e aí resistência, no caso a carga, e o retorno dela para o centro do transformador. Então, você tanto pode ver esse desenho como esse, tá certo? Então aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer aquela mesma análise de gráfico que a gente fez para o retificador de meia onda. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O centro do transformador em relação à parte superior, ele vai ser negativo. Em relação à parte inferior, ele vai ser positivo, certo? Então, o que é que eu vou ter? Positivo aqui no ânodo, negativo vai estar no cátodo, certo? Então, para a primeira parte, positivo, negativo, eu vou ter que positivo em cima, negativo no centro. Esse diodo D1 vai estar polarizado diretamente. Positivo no centro, negativo na outra extremidade. Esse diodo D2 ele não vai estar polarizado diretamente. Ele vai estar polarizado reversamente, porque o negativo vai estar no ânodo aqui, ó. Então, só o diodo 1, na primeira metade da senoide, é quem vai conduzir aqui, ó. Positivo, carga, negativo para o centro do transformador. Então, na primeira metade, o que é que vai acontecer? Só o diodo 1 está conduzindo. Segunda metade, então, negativo em cima, positivo embaixo. Então, segunda metade. O centro em relação à parte de cima ele é positivo e o centro em relação à parte de baixo ele é negativo. O que é que acontece? Negativo no ânodo, o diodo 1 vai estar fora, na segunda metade, e o diodo 2 polarizado diretamente. Então, o diodo 2 é quem vai conduzir corrente, passa pela carga e retorna pelo negativo no centro do transformador. Então, vamos lá. Nos pontos 1 e 2, ou seja, secundário do transformador, o que é que a gente tem? O sinal alternado, porque não passou ainda por diodo nenhum, né? Certo? Então, como não passou, sinal AC igual a fonte, tá certo? Então, na parte 3 e 4, ou seja, 3 e 4, certo? Em cima da carga, perceba. Como é que eu defino positivo, né? Vou só voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre o positivo do primeiro retificador, que a gente acabou esquecendo. Então, aqui, o que é que acontece? Primeiro retificador, positivo vai ser no cátodo do diodo, negativo vai ser no caso, no ânodo, né? Então, positivo aqui no cátodo, ó, certo? Positivo no cátodo. É onde a corrente sai para a carga, né? Onde ela sai do diodo e chega na carga, certo? É positivo. No caso do retificador com tapa central, onde é que é o positivo aqui? Positivo aqui vai ser no encontro dos dois cátodos aqui, ó. Ponto 3. Ponto 3 aqui é o meu positivo, tá? E o ponto 4, centro do transformador, vai ser o meu negativo, tá certo? Então, olha só aqui. Primeira metade, certo? Primeira metade. Então, o que é que acontece? Positivo em cima, negativo embaixo. Apenas o diodo D1 conduz. Então, eu tenho tensão na minha carga, né? Certo? Na segunda metade, negativo em cima, positivo embaixo. Apenas o diodo D2 conduz, a parte em vermelho.
Então, nesse caso, como o fluxo de corrente na carga tem o mesmo sentido da parte azul, que é a primeira parte, então, como o fluxo tem o mesmo sentido, a tensão ela vai ter a mesma polaridade da anterior, positivo na direita, negativo na esquerda, né? Certo? Então, pergunta, por que essa altura aqui não é igual a essa? Por quê? Porque eu estou medindo ponto 1 e 2 no transformador inteiro, tá certo? Nos pontos 3 e 4, como apenas metade do transformador está funcionando para cada semiciclo, metade do transformador, então essa altura aqui corresponde a metade da altura total, tá certo? Então, ao invés de eu ter toda a tensão do transformador entregue à carga a cada semiciclo, não. Eu tenho metade, porque o transformador ele é dividido exatamente em virtude do TAP central. Então, essa altura aqui vai corresponder a metade dessa, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão na carga, onda completa, porque as duas partes da onda vão ser rebatidas para cima, tá certo? E aí, se eu colocasse um voltímetro aqui, exatamente como eu fiz com o outro retificador, para medir a tensão média em cima da minha carga, né? Pegasse um voltímetro aqui, com a parte positiva, a ponteira positiva do lado esquerdo, do lado direito, e a negativa do lado esquerdo, o que eu ia ver aqui no aparelho era um valor de tensão que ia corresponder a esse valor aqui, que seria o valor da tensão média em cima da minha carga, certo? Então, esse valor seria o valor da tensão média na carga, tá bom? Ok? Então, aqui como é que eu calcularia esse valor da tensão média, certo? Então, seria 2 vezes o valor da tensão de pico, certo? Menos 2 vezes V de gama, certo? Sobre o valor de π. Então, essa conta aqui eu faço para obter o valor da tensão média para o caso do transformador de TAP central, certo? E aí o que é que acontece? O último deles que a gente vai falar é o transformador, o retificador, desculpe, na configuração de ponte, né? Então, eu posso ter, dependendo do livro que a gente adotar, esse desenho aqui do lado esquerdo, tá certo? Onde eu tenho o desenho da ponte. E aí o que é que acontece? 4 pontos, 1, 2, 3, 4 diodos, tá certo? Aonde eu tenho diferença cátodo ânodo é transformador, sinal alternado, cátodo ânodo alternado. Aonde eu tenho cátodo é positivo, aonde eu tenho ânodo é negativo, certo? Ele pode aparecer também nos livros, nesse segundo desenho aqui, onde eu tenho todos os diodos na vertical, cátodo positivo em cima, certo? Ânodo negativo embaixo, diferença, cátodo transformador, cátodo transformador, tá certo? Ok? Então, eu deixei para fazer a parte do fluxo de corrente aqui na hora que eu estou explicando para vocês, porque nessa parte aqui, como é um percurso um pouco longo, aí para a gente entender melhor, vai ficar melhor assim. Então, primeira metade eu vou ter positivo, negativo, tá certo? Positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui. O que é que acontece? Positivo, a corrente vai sair daqui, tá certo? Vai chegar nesse ponto aqui, ó. Não desce por D3 e desce por D1. Então, ela desce por aqui, ó. Não desce por D2 e tem que ir pela carga, né? Então, ela vai pela carga. Eu vou botando a setinha aqui para a gente entender o sentido da corrente, tá certo? Veja que ela está passando na carga de cima para baixo, tá certo? Então, está passando na carga de cima para baixo. Aí ela vem, certo? Salta aqui esse ponto, vai chegar aqui, aí às vezes eu pergunto, passa por D3 ou por D4? Aí tem gente que diz, tanto faz. Mas na verdade, tanto faz não, né?
Então, o que é que acontece? A corrente ela saiu do polo positivo e vai em busca do negativo. Então, ela não pode subir por D3 porque ela já veio de lá, positivo. Ela vai ter que buscar o negativo. Então, ela vai ter que descer por D4, certo? Então, eu desço por D4, aqui, ó, para encontrar o negativo aqui, ó. Então, vamos desenhar aqui o fluxo, certo? Aqui. Ou seja, nessa primeira parte aí, os diodos D1 e D4 estão conduzindo, D2 e D3 estão em corte, certo? Então, eu tenho condução por D1 e D4, D2 e D3 estão em corte, certo? Quando eu tiver a segunda metade, ou seja, negativo em cima, positivo embaixo, negativo, positivo, negativo, positivo, o que é que vai acontecer? A corrente agora ela vai sair por baixo, né? Então ela vai sair por baixo, certo? Vai chegar aqui nessa junção aqui, não passa por D4, passa por D2, certo? Passa por D2. Então, eu vou desenhar aqui o fluxo para a gente não se perder, certo? Veja que ela passa no mesmo sentido do anterior, ou seja, no resistor ela passa de cima para baixo, certo? Vamos por aqui. Saltou aqui, certo? Ela vem até aqui nesse ponto. Não vai passar por D4, por quê? Porque ela já veio do positivo aqui embaixo, então aqui nessa junção, ela sobe aqui por D3 e aí eu volto em busca do negativo, certo? Ou seja, na segunda metade, D2 e D3 estão conduzindo, D1 e D4 estão em corte, tá certo? Então, vamos aqui para o gráfico. Primeira parte, azul, certo? Positivo em cima, negativo embaixo. D1 e D4 conduzindo, então a carga tem tensão. Veja que a altura aqui agora é exatamente a mesma. Lógico, tem os descontos dos diodos aqui, então aqui continua sendo o VP' e aqui é o VP. Pontos 1 e 2 antes nos terminais do transformador, antes dos diodos. Pontos 3 e 4 sob a carga aqui, ó, certo? E aí o que é que vai acontecer? Na polarização reversa, menos em cima, mais embaixo, eu tenho fluxo agora por D2 e D3. Então, tenho tensão na carga, sentido da corrente o mesmo da anterior, então tensão para cima também. Positivo aqui e o negativo aqui embaixo. Botando um voltímetro aqui na carga para medir a tensão, também vou medir uma tensão média, e essa tensão média está aqui em cima. VM, né? VM nesse caso é 2 vezes VP menos 2 vezes V de gama sobre π, certo? Sobre π, certo? Essa é a fórmula aí. Eu acho que eu dei só uma erradinha aqui na fórmula anterior, certo? Essa formulazinha anterior, ela não tem esse 2 aqui, certo? Então é VP menos 2 vezes de gama sobre π, certo? Ok? Então, essa parte aqui é a segunda parte, né? Que é a parte de circuitos com diodos, tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os circuitos limitadores de tensão, ok? Então um abraço e até o próximo vídeo.